Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Mindfulness e Compaixão, de Respira Vida, Breathworks. E estamos aqui sempre às terças-feiras, das 7h30 às 8h, com a intenção, né? O nosso propósito aqui é de trazer algumas explicações com relação às nossas práticas, né? Meditativas e também de mindfulness, que também inclui a meditação, né? Então vamos aguardar aqui as pessoas chegarem. Lisa, bom dia! Bom que você esteja aqui. E então eu estava explicando isso, né, Lisa, para que nós tenhamos, né, essa condição, né, de poder dar uma pausada, né, uma paradinha, para poder fazer uma breve reflexão e também de poder meditarmos juntas, né. Anisa, bom dia. Marta, bom dia. Que bom, nós estamos aqui com as nossas praticantes inspiradoras, né? Porque isso é muito, muito importante, né? Que nós entendemos que mindfulness, né? Seja algo que seja muito ampla, né? No sentido de que não é só para a gente, mas para que a gente possa estar bem, para que todo esteja também bem, né? De pelo menos aliviar o nosso próprio sofrimento, não acrescentar mais, e percebendo isso, né? No nosso dia a dia também. E aí não tem como percebermos as coisas no nosso dia a dia se... Tem como, tá? Percebermos as coisas no nosso dia a dia, essa consciência, né? Que a gente fala do mindfulness, uma atenção consciente, e o kindfulness amável, das nossas próprias experiências, né? Então, quando eu comecei com mindfulness, e a Vidyamala Bhatt, né? Que é a nossa professora aqui do programa de mindfulness, ela dizia assim... mindfulness precisa passar por uma experiência, né? Eu falava assim, não, a experiência para mim era uma coisa muito assim, para fora, né? Aquilo que a gente fazia, experimentava, não sei o que e tal. Mas não uma experiência tão profunda interna, né? E aí eu fui adquirindo isso, desse entendimento do que é consciência, né? Ao longo das práticas. Então, hoje eu gostaria de explorar um pouco com relação às nossas práticas, né? Porque criar um hábito, um bom hábito para nós, é interessante isso, né? Como o cérebro ele faz, né? Ele resiste, né? Um pouco, né? Fazer exercício, né? Atividade física todos os dias, e não sei o quê. Então parece assim, eu vou porque é preciso, eu vou porque não tem outro jeito, né? Eu tenho que ficar bem, fazer musculação depois de uma certa idade, não sei o quê. Então, parece assim que o nosso cérebro ele pega algumas coisas assim, que dão um prazer, mas, né, mesmo que a coisa não seja boa, mas dá um prazer, parece que aí a gente vai criando esse hábito, né, de, sei lá, né, de comer umas guloseimas, né, que tudo cheio de açúcar, né, quem nunca, né, alguma coisa crocante, né, que gostoso. Então daí, né, nós pensamos mais no prazer, mas nem pensamos, a gente vai criando um hábito, né. Então, é bem interessante isso, né, com relação às nossas práticas, como criar um hábito de praticar as meditações no nosso dia a dia. Então, eu queria falar um pouco isso, né, porque nós trouxemos
Ai, Mari. Irmã da Sara, que bom, Mari, que você está aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Que bom, né? Se a gente puder nos ajudar aqui, né? É uma coisa muito boa, né? Obrigada, viu, Mari? Então, criar hábitos, né? Bons hábitos. É uma coisa assim, mas por que será, né? Os maus hábitos é mais fácil, né? Parece. Então, eu estava lembrando, né, de muitas pessoas, inclusive eu, vamos meditar. Mindfulness, né? Mindfulness não precisa ser tanto só meditação formal, né? Mas ela precisa, como que eu posso, né, cultivar essa consciência para o nosso dia a dia, né? Então, daí eu vejo muito assim, nos cursos também, as pessoas me dizem assim, Luiz, é muito mais fácil eu me perceber, estar consciente, né? Ter uma atenção durante o meu dia a dia, quer dizer, não que seja fácil, sabe? Quando faz o curso, vai começando a entender o processo do que é consciência, né? E daí, então, parece que é mais fácil me perceber, né, os pensamentos e tal, minhas emoções, né, as sensações, do que quando eu vou meditar, né? Então, quando eu vou meditar, nossa, né, não sei, parece que eu durmo, eu me distraio mais. Então, aí, nossa, eu prefiro assim, o mindfulness mais no informal, né? Então, a potência, né, o que nós vamos adquirindo de bons hábitos, de nos perceber no nosso dia a dia, é porque nós, por que não? Quanto mais fizermos as práticas formais, as informais, nosso dia a dia, nós vamos percebendo muito melhor, né? E mais rápido também, né? Então, a pausa é uma coisa bastante importante, né? E, felizmente ou não, as pausas, ela é necessária para observarmos como os nossos hábitos mentais, os padrões mentais, elas estão já aqui. Então, é muito, muito mais complicado, né? Parece que não é tanto, né? Eu me percebo muito mais no dia a dia. Isso é ótimo, isso é muito, muito, muito bom. Isso é valioso, é precioso, isso é mindfulness. Mas para que essas percepções sejam mais aprofundadas, mais assim, com uma qualidade, né, nas nossas atividades do dia a dia, é necessária essa pausa, que a gente chama de meditação formal, né? Mas como criar esse hábito de uma forma que a gente também não fique se chicoteando, né? Se culpando, né? E quem nunca, né, gente? Até um monge. Eu, muitas vezes, saio meio que correndo assim, oh, meu Deus do céu, senti falta da meditação aqui, que eu não consegui fazer. Mas quando eu chegar, vou fazer, e aí tem uma demanda, né, muito grande e tudo, mas não, peraí, deixa eu pausar, né? Então é muito interessante como os bons hábitos, né, elas precisam de muito mais trabalho, né, nosso, de disciplina muitas vezes, né, para que isso se crie, né, mesmo como um hábito. E além do hábito, como é esse hábito de meditar, né? Como que realmente nós estamos meditando. Então, eu estava pensando assim, né? Crianças, né, normalmente não gostam de tomar banho. Não, vai tomar banho, não, aquela briga, né? Você catar a criança e botar no chuveiro. E depois para sair. É outro problema, né? Porque não quer sair, né? Então é mais ou menos isso a meditação, né? Quando eu falo assim, nossa, eu sei que eu preciso fazer. Então crio uma rotina, né?
que é uma coisa mais fácil, é criar rotina, né? Quando adultos. Então então de manhã. Então vou fazer a prática pela manhã, que para mim é melhor. Mas amanhã já é bastante conturbada, né? Já tenho uma rotina normal. Vou acrescentar mais uma coisa, então eu tenho que acordar mais cedo, que já acorda cedo. E aí começa a colocar várias coisas. Então vai ser, não, tem que fazer isso e pronto, né? Então vamos colocar isso na rotina. Que seja assim, 5 minutos, 5 minutos. Mas nós sabemos que 20 minutos por dia, melhor ainda se for 40 minutos por dia, né? 20 minutos de manhã, 20 mais à tarde, né, à noite, seria assim, durante 8 semanas, né, fazendo isso todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana, nós sabemos que há uma mudança da estrutura cerebral, né? Então, isso já é evidência científica, não precisamos de comprovação mais nenhuma, de que há aumento, né, da substância cinzenta, acho que eu já falei isso várias vezes, né? E traz benefícios com relação à memória, à atenção, e também, principalmente, né, quando nós falamos da compaixão, da amorosidade, da bondade, enfim, fica nessa estrutura nobre, né? Então vamos usar, né? Já que está aqui, por que não estimular, né? Mas enfim, e aí, então se eu faço essas práticas, né, durante 2 meses, né, e já vou notando algo, né, algo bom acontecendo, assim, parece que eu estou mais atenta, eu consigo perceber melhor, né, o meu próprio sofrimento, né, aí se eu percebo, eu consigo aliviar, mas também eu percebo o sofrimento do outro, né. Então, muitas vezes eu tenho dito para vocês, né, o que é meditar. Meditar não é relaxar, né, mas ele vai dando porque se formos aquietando a mente e o corpo, a tendência é do sistema autônomo, né, o parasimpático, o sistema da calma, ela está aqui atuando, né, e aí através do nosso cérebro, né, e mandando esses estímulos todos aí para o corpo, para o nosso organismo. Mas então, então meditar não é relaxar, mas o que é então? Né? Então eu tenho dito para vocês que meditar é cultivar a consciência do momento presente, né? Então eu posso colocar uma definição que eu gosto bastante do Davi. Ai, meu Deus do céu, tem um livro dele, deixa eu ver se eu anotei aqui agora. Vitor Davi, tá? Não sei se vocês conhecem David. E daí ele tem livros sobre meditações e tal, né? E eu gosto muito quando ele diz que a meditação é uma arte, né? É uma arte de estar consciente, quer dizer, consciente, quando ele diz a consciência, ele disse assim, abrir-se, né, para a experiência de cada momento com uma consciência calma, né. Então, nós já vamos buscando nas nossas próprias práticas, logo no início, ter essa intenção, né. Por que nós estamos praticando mindfulness? Mindfulness, ela conta explorar, né, fazer a pausa mental, física, né, foco, depois abre-se, né, para uma abertura, né, para essa consciência, e depois trazer essa amabilidade, né, tudo isso é uma meditação formal, e que depois essa lembrança, né, daquilo que foi cultivado ali todos os dias durante, sei lá, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, que isso se leve, essa consciência, né, calma, ela possa ser levado para o nosso dia a dia, né. Então, criar esse hábito, né, de estar consciente. Por isso que o mindfulness vem da palavra sati, né, que significa recorde, lembre-se de estar consciente momento a momento. Mas é uma consciência
uma pausa, uma consciência tranquila. E para essa consciência calma, é necessário realmente fazermos uma pausa. Então, esse hábito de pausar, né? Porque aí quando vamos criando esse hábito, né, o nosso cérebro, né, trazer a nossa mente ao nosso favor, né? Então o cérebro ele vai entendendo, né, compreendendo esses hábitos. Ele não compreende muito não, a mente ela vai compreendendo melhor, né? Que o cérebro ele vai sendo estimulado conforme o que a gente vai também, né, estimulando aí o cérebro a funcionar, né? Então daí, né, primeiramente, né, como é que eu estou, e daí vamos alimentando isso, né? O cérebro ele vai funcionando conforme aquilo que a gente vai alimentando, é como esse computador aí, né? Nós vamos alimentando, o computador é computador. Então, aí ele vai colocando e funcionando conforme a gente vai, nós vamos trabalhando com ele. E assim é o nosso cérebro e a mente, né? Então, como é que pausar, né? É nos perceber, né? Criar esse hábito de nos perceber, né? Mas aí, ao fazer isso, nós já estamos cultivando a consciência, né? E é uma consciência calma. Então, se daí essa consciência, né? Esse cultivo da consciência não for uma de calma, né? Então é importante a gente perceber, olha, né? Como que eu realmente estou praticando, né? E aí, antes de iniciar a prática, né? Se puder estar num local, né? Mais tranquilo, mais silencioso. Então, não tenho esse local, né? Tenho agitação, mas tá bom. Mas é um pedacinho ali onde você possa saber que ali você pode estar, somente estar, né? Sem precisar fazer nada, né? Trazer também a consciência de que eu posso fazer com uma postura, ou ela sentada, ou deitada também, por muita gente estranha, mas no nosso programa é um programa muito de dor crônica, né? De doenças também. E o próprio estresse, né? Então, eu posso deitar, pelo menos assim, para fazer o escaneamento corporal, nós recomendamos realmente que faça deitada, né? O escaneamento. Mas aí, quando for a respiração, sentar, porque talvez notamos mais a respiração nas costas, né? E tudo, sem estar deitado, então é mais fácil, né? Mas não que não possa fazer deitado, né? Então, muitas vezes as pessoas já restringem aí o fato de não fazer a meditação porque precisa estar nessa postura ereta e tudo. Melhor seria mesmo, né? A gente sentar, nós sentarmos em cima dos isquios, né? Esses ossinhos do bumbum, né? Manter uma coluna ereta, né? Os ombros, né? Um pouquinho mais para trás e para baixo, né? A cervical aqui na região da nuca, né? Alinhar, né? Como se tivesse um fio aqui, cabeça alinhando a coluna, a cervical, e depois dar uma pequena baixadinha aqui no queixo. E aí você sabe que não endurecer, mas deixar mais confortável. Isso significa que o fluxo do ar passa naturalmente, né? Um fluxo do ar que realmente ela vai fluindo, vai trazendo todos esses benefícios durante a prática, né? Porque se eu faço assim sem querer, ele prende, né? Assim também prende. Então é um modo de não prender, deixar fluir, né? Mas tem pessoas que não conseguem, né? Porque tem dor e tudo, então façam do jeito como se sentirem um pouco mais confortável. Mas lembrando que esse conforto não é um conforto de preguiça, né? De desleixo, porque a nossa postura física, ela fala muito da nossa postura mental e também vice-versa. Depois da prática, é importante deixar um minutinho, sabe? Nem que sejam uns 30 segundos, 1 minuto, para assentar, né? Até para vocês fazerem uma reflexão e perguntar para vocês mesmos, né? Como foi essa prática? Como estou me sentindo agora? Como estavam os pensamentos antes e agora?
como é que está, pelo menos para sentir os efeitos da prática, deixar que isso vá emergindo, não de ficar procurando respostas para tudo, né? Que é nosso hábito, né, também, de fazer isso. Então, gente, podemos até continuar nas próximas, né? Falar um pouquinho mais sobre como fazer virar, né? Um hábito muito bom de fazermos a meditação formal, começando nem que seja por 5 minutos, essa quietude, essa pausa, né? O guia, ela é bastante importante, né? Para que realmente possamos seguir algo, né? Mas depois, aos poucos, vocês vão vendo que isso também vocês podem ir deixando, mas guia é uma coisa bem importante, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, fazer uma meditação guiada, né? Então, aos poucos agora, vamos tomando uma postura. Então, lembre-se, né, que a meditação é a arte, né, de se abrir a cada momento. Uma consciência calma. Então, abrindo-se para cada momento nessa experiência de apenas ser, ao invés de querer fazer. Fazer com a mente significa valorizar os pensamentos, mas apenas ser é somente notar, sentir. Então essa é a nossa arte nesse momento de pausa. Pausar para nos observar de uma forma amável e cultivar essa consciência calma, uma consciência tranquila, pelo menos por agora. A calma, ela vem, não precisamos ir atrás da calma. Somente notar sem esforço como está a nossa postura, nesse modo ser, de estar aqui. Notando se há necessidade de alguma adequação, algum ajuste na postura. Notando alguns pontos de contato do corpo com a superfície. Deixando que o peso do corpo possa ir se entregando um pouquinho mais, sem forçar nada, somente ser. Apenas notando. E talvez notando os pensamentos, deixando que os pensamentos estejam aí, está tudo bem. Notando as emoções, sentimentos, sem precisar mudar nada agora. Notando as sensações do corpo, pensamentos e emoções já estão aí nas sensações do corpo. Muitas vezes também o corpo tem o hábito de tensionar algumas partes. Somente notando esses hábitos, está tudo bem. Podemos notar o hábito da mente querer já consertar alguma coisa, de buscar algo, de dar atenção aos pensamentos, somente notando esses hábitos mentais
Isso é mindfulness. Notar os nossos hábitos, os padrões mentais, com gentileza, com bondade para você e deixar que as coisas sejam como são, sem precisar mudar nada agora, somente observar. Agora, notando a respiração, o fluxo da respiração no seu corpo. E vamos iniciando a nossa prática. Deixando que o corpo vá se aquietando. Veja se tem alguma parte do corpo que esteja mais tensionado. Talvez percebendo alguma rigidez muscular. Somente sentindo. Não precisamos pensar na tensão muscular, rigidez, uma dor. Não precisamos pensar. Somente estar com a experiência, como ela é, abrindo-se de uma forma amável e carinhosa para você, experimentando essa experiência, respirando nesse desconforto, como se a respiração fosse um abraço para esse desconforto. À medida que possa, soltando a musculatura com a própria expiração. Na inspiração, tomando consciência da experiência como ela está, sem precisar que a mente mude nada. E na expiração, deixando que à medida que possa ir se soltando. Pode ser ainda uma tensão mental, de muitos pensamentos para o futuro, de futuro ou do passado, que estejam aí presentes nesse momento, com pensamentos, emoções, sensações no corpo. Deixando que aos poucos possa ir fluindo, mas somente observando a fluidez, sem precisar fazer nada. E agora, trazendo um pouco mais de atenção para alguma coisa prazerosa, alguma sensação de prazer, uma sensação talvez de uma respiração mais lenta, ou uma inspiração um pouco mais profunda, ou talvez uma sensação de querer suspirar nesse momento, trazendo essa atitude de autobondade para você. Somente agora, nesse momento, trazendo uma atitude de uma ampla abertura apreciativa do que está acontecendo nesse momento, seja ela agradável ou desagradável, ou uma sensação neutra, está tudo bem. Somente notando, economizando a nossa energia para aquilo que não há necessidade agora.
mas nos nutrindo com energia de amorosidade, de bondade para você. Agora, nesse momento, trazendo a consciência, algumas partes do corpo, pode ser o seu rosto, os olhos, a língua, a região da mandíbula aí no queixo, dos maxilares. Tensionamos sem querer, esse é um hábito muitas vezes. Então, criar esse hábito de nos observar de uma forma amável, poder, aos poucos, aliviando qualquer tensão, à medida que vamos tomando consciência. Muitas vezes os pensamentos, emoções já estão tensionando o corpo sem querer. É um hábito. Notando os hábitos, está tudo bem. Uma consciência tranquila, de poder notar aquilo que está desconfortável, aquilo que está confortável. Veja como está toda a região agora, atrás do pescoço, ombros e as costas. Podemos ir apreciando, soltando. Estamos aqui meditando como uma arte de se abrir a cada momento, a cada experiência, com uma consciência calma. Notando o apoio das mãos, dos pés, notando o abdômen, talvez o movimento da respiração aí, acompanhando. Talvez uma respiração um pouco mais profunda e lenta, com a intenção somente de observar, sem precisar que a mente queira buscar algo. Deixe somente estar. E aos poucos, talvez uma respiração mais calma e tranquila, o corpo mais aquietado, um pouquinho mais relaxado, talvez, possamos ir terminando a nossa prática, ampliando a consciência da temperatura do ambiente. Deixe que uma sensação de tocar na pele e a sensação dos sons chegando, ressonando até você, terminando a prática e lembrando de fazermos uma pausa também após a prática, de ir nos percebendo. Eu vou guiando um pouquinho essa pausa final.
Quem puder, dá somente uns 30 segundinhos. Podemos fazer algumas perguntas. O que eu notei durante essa prática? Que sensações eu notei, pensamentos que vieram? O que eu fui fazendo durante a prática para ser mais autocompassiva? Trazendo a consciência de como eu estava antes da prática, como estou agora. A experiência, aceitando a experiência como ela é, sem precisar mudar nada, somente uma experiência. E aos poucos podemos ir nos preparando para sairmos da prática com a intenção de cultivar uma consciência calma, tranquila, também nas nossas atividades, trazer essa lembrança para o nosso dia a dia. E aos poucos vamos nos movendo com gentileza para você e fazer um movimento que o corpo necessita agora e por último abrir os olhos, cada um à sua maneira, o seu momento. Então, a gratidão por hoje.